chegamos mais uma vez com Café com Figueiredo e agora com esse casal aqui incrível. Pois é, conseguimos trazer vereador Dr. J. Batista e sua esposa Arilma, esse homem que é um homem eloquente, é um homem diferenciado, esse casal que tem proporcionado tantas coisas boas para nossa região, para o nosso município, tanta vivência, tantos anos como vereador. O Jota já foi vice-prefeita, a Arilma hoje exerce o cargo de vereadora, né? E pai de 2 filhos, já é avô, rapaz. Eu fiquei sabendo aqui agora, já é avô. Exatamente. O tempo passa. Se apresenta para nós, Jota, fica à vontade, a casa é sua, meu irmão. Muito obrigado, Júnior Figueiredo. Olá, você de casa. É uma alegria imensa falar com você. Debatemos aqui assuntos de interesse do público brasileiro, naturalmente os temas regionais, e falar da nossa trajetória. Realmente são quase 30 anos de vida pública. Conforme eu disse na minha recente campanha de deputado estadual, ficha limpa. Nunca me envolvi, graças a Deus, em absolutamente nada que pudesse ensejar em uma ação de improbidade ou numa representação desse sentido. E a gente sabe que caminhar, né, por essa trajetória ou por esse trajeto é muito difícil. É um caminho espinhoso. A vida pública lhe proporciona isso. Conforme diz sempre um amigo nosso, é você pisar na lama e não sujar os pés. Mas é necessário que você enfrente esse desafio. Muito obrigado, Figueiredo, pela oportunidade de estar aqui e falar com seu público. Bom dia, minha vereadora Arilma. Ela aí, fica à vontade, Arilma. Fala para nós. Bom dia, querida. Obrigada pelo convite. Nada. Viu? Prazer é nosso trazer vocês aqui. E estamos aqui para somar. Isso aí. Arilma. Bom dia a todos os internautas, né? Já me responde aqui, Arilma, como é que foi que você já se descobriu nessa área aí da política? Até então a gente falava muito em Jota, né? Daqui a pouco existe um boom, esse boom se chama Arilma. Apareceu com essa força toda. Como é que foi isso, Arilma? Bastidores. Eu sempre trabalhei. Então, desde que o Jota... Na rádio, a rádio foi a... Band, né? Foi na Band, isso, antes, 98. E ele trabalhava e a gente já trabalhava nos bastidores, fazendo social, né? Acompanhando de perto. Então, sempre tive... Diz que ao lado, não é nem atrás, né? Ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. E eu estava lá. Que bacana. Você vê essa voz grossa, assim, desse homem. Esse homem já foi radialista também. Já falou muito aí nesses rádios. Então, eu vejo que a vida do Jota foi uma trajetória de preparação para chegar onde ele chegou agora. Né? E tantas lutas, tantos embates. E nós vamos conversar bastante aqui. Nós vamos tirar muitas dúvidas que não só eu, quanto vários eleitores, vários cidadãos têm essas dúvidas. E ele está aqui. Eu posso dizer assim que Jota e Arilma são, de fato, pessoas que temem ao Senhor, que andam com Deus, que, de fato, procuram fazer a diferença no meio da política. A gente sabe que não é fácil, né, Jota? Sem dúvida. Tantas lutas. E, para começar, o J. Batista ele tem um projeto muito lindo que se chama Solo Legal. E Deus honrou muito ele nesse projeto, como tem honrado. E você que não sabe que projeto é esse, Solo Legal, de repente você que já foi favorecido por esse projeto, nem sabe quem fez. Sim. Vou estar aqui dando agora a oportunidade para o criador desse projeto falar para nós como é que nasceu, como é que foi isso aí. Olha, no ano de 2013, eu estava na condição de vereador e eu comecei a enfrentar um embate com as imobiliárias. Sim. Que não estavam permitindo aos cidadãos a regularização dos seus imóveis. E haviam pessoas com posses que, na minha visão, eram posses irreversas e que elas não podiam mais ficar sujeitas às regras das imobiliárias, que queriam, na verdade, cobrar pelo terreno, cobrar pela liberação da documentação. E eu dizia na Câmara, não há necessidade porque essa posse ela já se aperfeiçoou, já evoluiu e já, na verdade, o direito ao título de propriedade. O que a gente precisa fazer é regulamentar essa situação, criando uma lei específica e dando ao município legitimidade para que o município pudesse legitimar a posse desse pessoal. É um princípio constitucional, a finalidade social da propriedade privada, artigo 186 da Constituição Federal, artigo 5º da Constituição fala sobre direitos e garantias individuais
né, e sociais, de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a brasileiros e estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à propriedade. Um dos direitos é a propriedade. Então, essa é um direito inviolável, porque a propriedade, ela na verdade se aperfeiçoa, ela se personifica, né, na própria essência humana. Existe até uma frase de Nicolau de Bernardi, que o pessoal chama muito de Maquiavel, Sim. de que ele dizia o seguinte: mate o pai do homem, mas não tire a propriedade do homem. Sim. Porque se você talvez matar o pai do homem, um dia, possivelmente, ele poderá até lhe perdoar. Sim. Mas se você retirar a propriedade, ele jamais esquecerá de você. Então eu entendia de que as pessoas estavam sendo lesadas, havia, ao meu ver, uma certa ilicitude imobiliária nessa cidade, Sim. escravizando, arrochando, extorquindo a sociedade das formas mais violentas do ponto de vista econômico, do ponto de vista da dignidade da pessoa humana, né, que pudesse existir. Então eu me incomodei com aquilo, eu disse, eu vou fazer algo para a gente resolver isso. E comecei a fazer a lei de regularização fundiária urbana. Naquela ocasião disseram que a lei era inconstitucional e eu disse, olha, para enfrentar a inconstitucionalidade da lei é simples, é ir ao Tribunal de Justiça, porque não seria aqui na instância primeira, seria na instância superior. Sim. E deflagrar uma RI, uma representação de inconstitucionalidade, uma ação de inconstitucionalidade junto ao tribunal, para que o tribunal decida se a lei é inconstitucional ou não. Caso contrário, a lei está sendo feita, vai ser encaminhada para a Comissão de Justiça e Redação. A Comissão de Justiça e Redação fará um filtro constitucional, em obediência a um princípio constitucional conhecido como a compatibilidade das leis, né? Sim. Compatibilidade, que é a filtragem das leis que são encaminhadas para o Parlamento, que é feito lá pela CCJ a nível federal, e aqui nós temos a Comissão também de Constituição e Justiça. Passou pela comissão, não houve nenhuma arguição de inconstitucionalidade, aprovamos a Lei 13.780/13, obrigando o município a criar o Departamento Municipal de Regularização Fundiária. O prefeito criou o Departamento Municipal de Regularização Fundiária, funcionou na Secretaria de Políticas Públicas, à época o secretário era até o apóstolo Ronilton, o nosso apóstolo Ronilton Williams, e lá o município de Eunápolis inaugurou algo inovador no Estado brasileiro. Foi a primeira lei de regularização fundiária urbana do Estado brasileiro. Olha isso aí. O Ministério Público fez ensaios de se insurgir contra essa lei, fez recomendações ao próprio município, recomendações ao próprio cartório, e naquela ocasião, quando eu era chamado para os embates, Júnior, com a própria Procuradoria, Sim. eu dizia, olha, é simples para resolvermos essa questão. Se a lei é inconstitucional, tem que ir nas portas do Poder Judiciário e pedir uma declaração de inconstitucionalidade da lei. É simples, é só ir ao Tribunal de Justiça. Sim. O tribunal vai julgar se é constitucional, se não é constitucional. Caso contrário, a lei tem que ter sua vigência. Tem que haver resultado, tem que ser respeitada. Eu estava ali na condição de um parlamentar. Veja você a importância de você ter um parlamentar que saiba exercer realmente a sua função. Porque o parlamentar, Júnior, ele é o legislador. Sim. Essa era a minha função. E eu dizia, olha, eu sou o legislador, estou fazendo a lei. Então essa é a minha atribuição. Ninguém pode negar, né, essa realidade, a vigência do meu mandato. Então fizemos a Lei 13.780 acontecer. O departamento foi criado e o município começou a entregar título de propriedade e o debate continuou na imprensa. Eu lembro muito bem que uma época saiu numa Gazeta de que uma família de uma certa imobiliária iria me processar, iria me levar à justiça por conta dessa lei solo legal, e a gente foi vencendo, até que em 2017, olha só que bênção, que coisa abençoada. Como realmente houve em mim a sensação de que Papai do Céu me usou para fazer essa lei. E usou mesmo. Em 2017, o que aconteceu em 2017? Veio a Lei 13.465 de 2017. Sim. Você sabe o que era a Lei 13.465? Não. A REURB. REURB
regularização fundiária urbana. Olha aí, que você já estava brigando. Que é exatamente a minha lei. E o mais importante, os parâmetros da REURB são exatamente os parâmetros que eu utilizei no solo legal. Eu até acho que alguém... Eu lembro que uma vez eu mandei no e-mail de um deputado essa lei solo legal. Eu acho que a nossa lei contribuiu para que houvesse a compreensão a nível nacional da necessidade da gente regularizar os imóveis. Analise comigo, se você está na posse de um imóvel, uma posse longa, não haverá reversão dessa posse. Você é o proprietário do imóvel, você é conhecido e identificado como proprietário daquele imóvel. Essa posse são as chamadas posses irreversas. Se é uma posse reversa, você não pode ficar estagnado ali no tempo, na irregularidade, na precariedade. Cabe o poder público, inclusive para fins fiscais, ou seja, para que o município possa tributar o seu imóvel, é necessário que ele lhe regularize e lhe cadastre no fisco municipal para que ele possa cobrar o IPTU. Então, o que acontecia? Eles cobravam seu IPTU, mas não reconheciam o imóvel como seu. Não existe coerência nisso. Eu dizia ao próprio prefeito da época, que era o Neto Guerreiro, ele falava, não existe coerência. Se você pagar por algo que não vai ser seu. Calma, está me cobrando o IPTU, então é meu imóvel. Com certeza. Então, se é meu, você tem que me dar o meu título, reconhecer a minha posse. Com certeza. Por meio do título da legitimação de posse. Então, graças a Deus, veio essa lei 13465 de 2017. E aí, quando a lei veio, né, aí aquele debate, aquele levante, né, de muitos que queriam arguir a inconstitucionalidade cessou, começaram a entender de que eu estava realmente no alinhamento constitucional certo, correto. Agora, Jota, só te interrompendo aí, você é um cara que se preparou para chegar, você e a Lima se prepararam para chegar onde chegaram, e você sabia o que estava fazendo, você conhecia das leis, porque você estudou para isso, e fez tudo pautado dentro do que era certo, do que era correto, tanto diante de Deus quanto diante dos homens, que a lei dos homens, não é isso? Uma das coisas assim que mais me deixa chateado e decepcionado, não sei se você vai concordar comigo, é que no mundo político, isso falando em um cenário nacional, a candidatura para exercer qualquer cargo público deveria no mínimo exigir um segundo grau completo. Verdade. No mínimo. Verdade. Porque assim, é nessas situações que a gente vê o quanto não tem jeito. Nós somos seres humanos inteligentes, mas para fomentar essa inteligência no nosso cérebro, nós temos que ser forçados a pensar. Nós temos que ser forçados a estudar. E nós vemos tantas pessoas que entram, infelizmente, não só a nível de vereador, mas a nível de deputado federal, estadual. Gente totalmente descapacitado, que entra muito mais para atrapalhar do que para ajudar. E olha que joia. Um projeto, quando ele é fundamentado, bem estruturado, você sabendo que não há nenhum vínculo de erro, por mais que você até citou, os imobiliários se chatearam e tal, mas muito embora eles também alguns deles de repente não conheciam da lei, você sabe o que estava fazendo, e olha aí, a lei foi aprovada, 2017 vem um reconhecimento indireto a nível nacional. Então assim, vocês que viveram tantos anos na Câmara de Vereadores, como é lidar com uma situação dessa que você vê que muitas vezes uma certa fatia é usada como massa de manobra porque está ali e nem sabe por que está? Porque nossa cultura é uma cultura assim que muitas das vezes o brasileiro, devido a ser muito esforçado, não desiste nunca, trabalha muito, às vezes ele se revolta. E esse revolta vem através do voto de revolta. Verdade. Aí elege aquela pessoa que não tem capacidade nenhuma, mas para envergonhar. Para mostrar que a política brasileira, de fato, é naquele nível amador. E a gente vê numa situação dessa, como você colocou, de algo muito estruturado. Como é que é lidar com essas situações de você tentar... É como se de repente você quer nadar contra a maré, sabe? Dá muito ponto de faca. Como é que é lidar com essas situações, Arilma?
É isso mesmo, é difícil. Hoje em dia, encontrar tanto o legislador capacitado quanto até os próprios, né, políticos. Sim. Hoje em dia é difícil. Antigamente eu ia para a Câmara, quando o Jota era vereador, e eu ficava assistindo, né? E às vezes eu ia para ali e eu ficava, meu Deus, por que, pensando da mesma forma Sim. que você falou aqui agora, por que não colocam pessoas realmente capacitadas? Sim. Porque na cabeça de alguns políticos, não é nem o trabalho, não é nem a capacidade. É de chegar assim no final e dizer assim, olha, eu vou ser eleito, mas não da forma que deve ser. Sim. Entendeu? Eles não se preocupam realmente com o município, com a população. Sim. Eles não têm, a maioria, não estou generalizando, sim. mas não tem aquela preocupação em trazer realmente os benefícios. O Jota saiu candidato agora a deputado estadual. Sim. Eu falei para Jota, a gente não perdeu. Sabe quem perdeu? Foi a população. É isso aí. Porque o nome, eu digo, não é porque é meu esposo. Sim. O nome hoje, assim, um nome preparado, uma pessoa preparada que sabe das dificuldades, tanto de Eunápolis quanto da região, Sim. é Jota Batista. Sim. Então, eu não estou aqui para jogar confete porque é esposo, não é. Ele Sim. é preparado. Eu sei disso, eu conheço e... Desse jeito fica até... Mas é verdade. Eu morei um tempo agora no Sul, estava lá em Santa Catarina, fiquei lá 8 meses e é uma região incrível, incrível. Mas eu ainda não encontrei uma terra tão boa, tão fértil como o sul da Bahia. Eu falo o seguinte, que no sul da Bahia, no extremo sul, chove o ano todo. E são poucos lugares no país que acontece isso. Sim. O que você planta na nossa terra aqui, nasce. Perfeito. De tão fértil que Perfeito. E assim, essa questão do solo legal, quantas pessoas aí, de repente, tinha uma terrinha a mais, que lá no fundo ele plantava ali, de repente, o quiabo dele, o alface, o coentro, ia pra feirazinha ali, dia de sábado vendia tudo e ajudava na alimentação familiar. Quantas pessoas foram beneficiadas com isso, diretamente e indiretamente? Olha, esse é um tema importante, por conta de avanços que ocorreram, conforme você acabou de colocar, também a nível nacional. E aí eu preciso aqui fazer menção à regularização fundiária rural feita pelo presidente Bolsonaro. Exatamente. A entrega de 420 mil títulos. O que é? E só abre essa rapidinho, 420 mil títulos, sendo que 80% foi entregue para mulheres, não foi isso? Mulheres, defendendo a classe da mulher. Sim. Então, você tem aí o governo que fala sempre em reforma agrária. E o que é a reforma agrária? A reforma agrária é a regularização fundiária rural. Então, quem fez a regularização fundiária rural foi o presidente. Só faltou o presidente informar a sociedade de que ele estava ali fazendo aquela velha reforma agrária prometida pela esquerda que não havia sido feita. Sim. Por meio da legitimação da posse de pessoas que estavam aí fazendo a agricultura familiar, né? Pequenos módulos rurais, carecendo de documento para que eles tivessem acesso a créditos fundiários, a programas do Estado oferecidos pelo Estado, para que eles pudessem ter vida digna no campo. Então isso foi feito pelo governo federal. Quanto ainda à questão da regularização fundiária urbana, há um erro aqui, há um equívoco que precisa ser corrigido. A lei prevê, a 13465, a regularização social, fundiária urbana social, eu já estou saindo da rural para a urbana, e a individual. Então essa social é feita por núcleos de bairros. Pega um núcleo ali, Arilma, tipo no bairro Alecrim, né, uma quadra daquela, e você regulariza toda a quadra. Né, que é nessas comunidades de ribanceiras, nessas comunidades, né, de locais distantes dos centros. Mas tem também a previsão na própria lei da regularização fundiária individual, que é aquele cidadão que mora em qualquer lugar do Estado brasileiro, que pode ali no município se dirigir ao órgão, a REURB municipal, e peticionar por meio de um advogado ou não, pedir a regularização do seu imóvel. Essa individual não está sendo feita. Mas não está sendo feita por conta do quê? Por conta ainda dessa cultura, desse enfrentamento, eu digo, a máfia imobiliária, né, implementada ao longo desses anos todos. Lógico.
que não permite que seja feita. Falta coragem do poder público para a lei realmente acontecer. A regularização não é só de núcleos de locais populosos, né? de locais extremamente pobres. A regularizar, a próprio Estado, a própria Constituição traz o princípio da igualdade, Sim. da isonomia, né? Os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na proporção de suas desigualdades, que é o princípio da isonomia. Então, essa isonomia não está sendo respeitada, a legislação está sendo, na verdade, está havendo negação de vigência dessa lei 13.465 por parte do poder público. Regularizo aqui uma parte, digo que estou fazendo a regularização fundiária e deixo de atender aqui 90% da população, mas de qualquer maneira eu estou fazendo, enfim. Então a gente precisa ainda fazer com que a lei em sua plenitude seja respeitada. O cidadão, indiferentemente de ser pobre, de ser classe média, de ser classe alta, ele é cidadão. Sim. Ele precisa também ser respeitado, Lógico, né? Com certeza. E a lei o contempla, né? Então eu entendo de que essas pessoas que estão fazendo requerimentos, os requerimentos estão sendo indeferidos, com certeza irão bater nas portas do Poder Judiciário por meio de uma ferramenta judicial conhecida como um remédio de urgência, conhecido como mandado de segurança, né? Um remédio constitucional interessante, e não tenho dúvida de que haverá provimento. Jota, vamos esmiuçar um pouquinho mais isso aí, porque é interessante a gente aprofundar para as pessoas entenderem como é que funciona. É uma luta, de fato é uma luta, e não é uma luta árdua. E dentro do que nós estamos falando aqui, muitas das vezes, voltando só, recapitulando um pouquinho, aquelas pessoas que exercem um poder público, uma situação pública que é menos favorecido de conhecimento, de intelectualidade, de estudo, enfim. Olhando o que acontece no nosso país, infelizmente, é um país que vira e mexe, graças a Deus, que no último governo estancou essa questão de corrupção, de troca de favores, do toma lá da cá. Essa questão da luta com imobiliárias. Você já presenciou algum momento? Já chegou algo do tipo para você? De, Jotinha, fica quietinho aqui, filho. Você quer o quê, meu filho? Tá precisando de quê? Pra você ficar aqui quietinho, esquecer isso aí. Infelizmente, você passou por essa situação? Passei diante de Deus. Te afirmo aqui de que passei. Sim. Eu fui procurado, não vou citar nomes, por um grupo imobiliário e esteve na minha casa uma pessoa muito amiga. Sim. Usaram uma pessoa muito próxima e havia esse processo na Câmara e essa pessoa estava incomodada, querendo embaraçar o processo. Sim. Conversou comigo, me fez algumas ofertas, eu disse, não faça isso. Não faça isso comigo, não. A pessoa entendeu a mensagem. Sim. Ficou um ambiente assim meio sem jeito, sem graça. E a pessoa foi embora e nunca mais me procurou, continua amando essa pessoa. Sim. Porque a palavra diz de que a gente deve abominar o pecado, mas amar o pecador, né? Porque isso aí. Eu também não sou perfeito, sou um homem cheio de erros, cheio de imperfeições, mas cheio da graça e da misericórdia do nosso isso Papai aí. do céu, que me sinaliza, né? Mostra os meus erros, onde eu tenho que acertar, onde eu tenho que ajustar, e eu vou ajustando a vida de acordo com esses sinais espirituais. Sim. Eu os tenho como sinais espirituais. Então essa pessoa foi embora e graças a Deus o solo legal foi evoluindo. Depois surgiram ameaças, né, Nilma? Surgiram ameaças. Como é que foi isso aí? Conta pra gente. Essa ameaça, uma pessoa me procurou e tinha um dono de imobiliária que ele estava num estabelecimento comercial, num bar, bebendo. Nossa. E aí ele acabou falando que com 100 mil reais resolvia o meu problema. Querendo dizer de que com 100 mil ele mandava me executar. Você lembra disso, Arima? Lembro. Aí a pessoa foi extremamente preocupada, eu fiquei também preocupado. Sim. Mas o que eu faço? Eu tenho na minha casa uma banca de oração. Sim. Então todos os dias ali na banca da oração eu tenho muita coisa lá. Tenho o menorá, tem a Arca da Sim. Aliança, tem nas Bíblias, né?
Enfim, então é um local que eu gosto. Sim. Eu sento ali, converso com o pai, e ali às vezes ele me mostra coisas alguns erros que eu pratico, eu vou lá e corrijo, alguns esquecimentos, lembrei de tal coisa que eu precisava resolver e não resolvi. Sim. Então lá na banca de oração, às vezes você chega angustiado, e aí naquele momento eu digo: Pai, eu preciso unicamente da sua graça. Se o Senhor me entregar a tua graça aqui no meu coração, o resto eu resolvo. Você pode ficar tranquilo que eu resolvo. E aí ele devolve a graça, a gente sai de casa cheio da graça dele, cheio da proteção, cheio da unção. E é ele quem me protege, é ele quem tem nos protegido, né? Mas essa questão mesmo do solo legal foi muito perigoso. Porque a pessoa estava muito furiosa, né? A pessoa tinha um ódio assim da gente, e a gente não conhecia essa pessoa pessoalmente. Hoje passa, me abraça, né, me respeita, assimilou de que a lei era importante para o município. Teve um outro que não assimilou, que continua, né, chateado até hoje, né? Porque essa pessoa, na época em que eu fui candidato a uma eleição, eu estive com ela e ela pediu uma reunião para mim, né? Marcou a reunião. Fui lá e fiz a reunião com os funcionários da empresa dela. Então, quando ela viu a lei solo legal, ela se sentiu assim prejudicada. Mas, na verdade, eu não posso corromper o mandato, né? Ou seja, deixar de legislar em favor da sociedade, em favor da população, por conta de pessoalidades. A própria Constituição traz, no artigo 37, como um princípio constitucional, que é um princípio norteador da administração pública, que é o segundo: impessoalidade, legalidade, impessoalidade, Sim. moralidade, publicidade e eficiência. Sim. São os 5 princípios norteadores da administração pública. Então o que quer dizer impessoalidade? De que você, quando está no cargo público, você tem suas amizades, mas ali no cargo público, na condição de agente público, você tem que ser impessoal, porque você representa toda a sociedade, toda a coletividade. Você não vai exercer o seu mandato para os seus amigos ou para pessoas interessadas que você as beneficie. Você vai exercer seu mandato para a sociedade, para a população como um todo. Então eu tenho essa compreensão da importância do princípio da impessoalidade na vida de um agente público. E eu procurei aplicá-lo durante esse embate. Arilma, trazer um pouco para o seu lado, agora trazendo no lado da Arilma mãe, da Arilma esposa. Como é que lida com a situação dessa? Ver o esposo sendo ameaçado de morte, vendo, sabe, um furacão desse. Como é que é isso tudo aí? Ainda tem a questão de estar do lado, porque eu já falei isso, tem 2 podcasts atrás, falei isso no anterior e vou falar de novo. Na minha visão, a mulher, ela tem 2 caminhos, 2 pontos muito fortes na vida do homem. Qual é? Ou ela entra na vida do homem e faz o homem alavancar e subir, ou termina de matar. Verdade. Entendeu? Então, como é que é essa situação toda, você conhecendo a pessoa do seu marido, a integridade dele, e vendo que ele está querendo trabalhar em prol de uma sociedade, honrando o cargo que ele estava, de fato, trabalhando para a sociedade, e vendo pessoas que, em vez de estar abraçando ele para as coisas acontecerem, para ficar bom para todos, não. Agindo ao contrário. Como é que foi isso? Foi o que você disse agora. Tem mulheres que pegam o homem e levanta, né? E tem outras que pegam e derrubam. E a nossa preocupação sempre foi muito grande. Porque Jota, ele sempre foi de enfrentar. E por ele enfrentar, as consequências, querendo ou não, voltam pra gente, né? E aí vem as perseguições, vem as ameaças. E ele nunca fugiu da luta. Sim. Ele sempre foi, assim, corajoso. Eu digo que muito corajoso. Porque por todas as dificuldades, por tudo que a gente já passou, foi por conta da coragem dele. Porque o que ele tenta fazer é de bem e é o bem para a população. Então, tudo até hoje, as dificuldades que a gente teve, até no dia a dia, assim, no viver mesmo, foi por conta da coragem dele. Por ele tentar enfrentar uma máfia que a gente sabe que existe e é grande. E quando você enfrenta, aí vem aquela
né? Aí vem as ameaças, aí vem tudo sem imaginar. Sim. Então, o que a gente pede sempre é a proteção de Deus, realmente. E Isso. Deus é Deus, e eu acredito que tudo na vida só acontece com a permissão dele. Exatamente. Então, se for para acontecer tanto de bem, tem bem que a gente acha que é bem, mas não é o bem, né? Sim. E tem mal que a gente acha que é mal, mas não é o mal. Então, Deus é quem sabe. Então, Exatamente. Ele é Perfeito. quem nos Perfeito. guia e mostra o caminho. Perfeito. Eu sempre falo que você não precisa de um exército, porque você e Deus é a maioria. Sim. Acabou. Amém. Isso aí. Acabou. Isso aí. Você e Deus sempre vai ser maioria, independente da situação que esteja passando, independente das guerras que você esteja passando. Saiba sempre que você e Deus é maioria. Sim. Ponto. Acabou. Então, Jota, a gente falou um pouquinho dessa situação que foi oferecido por umas situações de, né, imobiliária, enfim, tentando te fazer retroceder e trazendo para o âmbito de Câmara, que muitas pessoas têm essas dúvidas, como é que funciona. E vamos falar especificamente aqui no nosso sul da Bahia, aqui em Eunápolis, temos sul da Bahia, em relação a que a gente ouve muito falar em rachadinha, houve desvio de verba, houve, de repente, um prefeito querer aprovar algo, e aí um grupo meio que fazer corpo mole esperando ser oferecido um certo valor para assinar, para ajudar alguma coisa. Como que é isso, essa vida de corrupção dentro de uma Câmara, e como se desviar disso tudo, cara? Olha, conforme eu disse há poucos instantes, Sim. Júnior, é você pisar na lama sem sujar os pés. Algo extremamente difícil. Mas é possível com a graça de Deus. Isso. Porque o processo político ele começa viciado desde a eleição. É desde o momento da eleição que ele se vicia. Observe que os eleitos desse último pleito, né, tem muita Sim. gente que teve voto por projeto, por proposta, porque tinha conteúdo, né, porque poderia representar bem os interesses da sociedade na Assembleia Legislativa e também no Congresso Nacional, e tinha aqueles que foram eleitos e que disputaram a eleição com a força do dinheiro, né? Sim. Um pacote de dinheiro levou um pacote de votos, né? E dessa forma chegam a exercer os cargos públicos. Eu entendo que é preciso que haja assim um processo de depuração. A corrupção do processo eleitoral se estende aos mandatos de muita gente. Sim. Né? E a gente, na Câmara Municipal de Vereadores, a gente sabe como é que as coisas funcionam, não com todos, né? Não com todos, tem lá um pessoal que sabe exercer corretamente o mandato, sabe driblar esse ambiente altamente viciado, sabendo que não é fácil, mas a gente não pode também esconder de que essa não é a realidade do Estado. Graças a Deus eu tenho 30 anos de vida pública, nunca respondi a nenhum processo por ato de improbidade. Nunca ninguém ouviu falar que J. Batista e Arilma estiveram envolvidos ali naquele processo licitatório viciado, né, Arilma? Sim. Ou naquela situação ali que gerou alguma denúncia, gerou alguma suspeição, porque com muito esforço a gente tem se desvencilhado, né? A gente tem buscado se distanciar desse ambiente. E muito pelo contrário, conforme você disse, até com muita coragem, até mesmo denunciado. Quando é possível, Sim. a gente tem levado ao conhecimento do Ministério Público e até mesmo do próprio Poder Judiciário. A exemplo daquela situação que houve uma situação, não vou aqui citar nomes, Sim. em que uma pessoa abastecia trio elétrico com dinheiro da saúde. Olha isso. Imagine você abastecer trio com o dinheiro do SUS, do Sistema Único de Saúde. Que absurdo. E essa situação chegou na minha mão. E olha só que decisão difícil. Poderia jogar isso Na gaveta, tá tudo certo, e vida que segue. Deixa isso para lá, vou mexer com muita gente. É uma quadrilha perigosa que vai se levantar contra mim, né? Ou então encaminhar, denunciar isso e mandar para o Ministério Público Federal tomar as providências necessárias. Eu tive a coragem, paguei um alto preço por isso. Bem alto. Né? Suporto enfrentamentos até hoje por conta disso. Sim. Mas fiz o que era certo, encaminhei para o Ministério Público Federal e essa pessoa foi julgada e foi condenada Olha aí. à perda da função pública, 8 anos de inelegibilidade,
processo julgado na primeira, na segunda, está lá, acho que na instância final, né? Sim, Você está lá no STJ, o STF. Mas fiz a minha parte, né? Fazer o encaminhamento necessário. Além dessa, diversas outras, né, Arima, posturas nossas no sentido de buscar a lisura da coisa pública. E você poderia dizer assim, mas Jota, você fez isso naquela época, mas e você que responde a essa e essa ação por improbidade, né? Graças a Deus não existe isso. Tenho ficha limpa, busco fazer campanha de forma enxuta, né, Leomar? Agora mesmo a nossa eleição toda enxuta, tudo certinho, nossa prestação de contas, né? Os pagamentos dos fornecedores, o que era possível a gente fazia, o que não era possível a gente não fazia. Aproveitar e agradecer, né, os votos. Exatamente, 5.918 votos conquistados, não teve nenhum, na verdade, manipulado por força de dinheiro, até porque não existia. Isso, não houve nenhuma compra de voto da nossa parte. Votaram porque realmente confiaram. E 5.918 pessoas que confiaram e acreditaram de que a gente poderia ir para a Assembleia Legislativa realmente fazer uma grande diferença. Com certeza. Eu tinha assim e tenho ainda muita vontade, porque essa região tem muita vocação para ser uma região internacionalizada, não por conta de estar ao lado de Porto Seguro, mas por conta das suas próprias vocações econômicas. Isso. E nós temos, por exemplo, essa é uma discussão importante, nós temos aqui o Vale do Grafeno. Vale do Grafeno é Eunápolis. Nós temos aqui o maior corpo de grafita do mundo. Sim. E para quem não sabe, a grafita ela é o ouro preto, né? É um granito que substitui o silício. Tem o Vale do Silício nos Estados Unidos, onde lá estão as grandes empresas da tecnologia, a Microsoft, a Apple, as grandes empresas, a grande indústria tecnológica do mundo, Arima, está lá no Vale do Silício, por conta de ser uma região vocacionada para o silício, tem muito granito, e esse granito que permite uma comunicação que é usada em sinais de telefonia, nas próprias redes de comunicação, enfim, na própria fabricação do smartphone, né, dos computadores evoluídos. Então o silício promoveu uma verdadeira revolução tecnológica na década de 70. Então houve essa revolução. De lá para cá o mundo nunca mais foi o mesmo, da década de 70 por conta do silício. Agora nós temos o grafeno, que é muito mais potente do que o silício. A grafita está aqui no nosso subsolo, o maior corpo de grafita do mundo aqui na nossa região. A gente pode se tornar o Vale do Grafeno, da grafita, do grafeno, e fazer essa região realmente se expandir, uma explosão tecnológica, uma explosão na mega indústria mundial aqui na nossa região, que é a região da Costa do Descobrimento do Brasil. E a gente fala isso e as pessoas talvez fiquem até na dúvida, será que Jota Batista está falando loucura? Mas eu estou falando porque eu vi com os meus próprios olhos uma empresa que já se instalou aqui na nossa região, um laboratório com físicos dentro, né? Tinha lá o físico, o doutor Alexandre, todo de jaleco branco, trabalhando aqui dentro de Eunápolis, essas experiências com a nossa grafita. Eu vi lá o maquinário, né, mais de 20 máquinas, né, que fazem a exploração dessa grafita aqui na nossa região. Eu vi lá os alojamentos, né, da equipe técnica que vem de fora e que fica aqui fazendo a experiência com a nossa grafita e a cidade, às vezes, dormindo para essa realidade. Então, a gente precisa urgentemente ter no poder público uma secretaria específica de ciência e tecnologia para cuidar disso, Arima. Para que a gente possa saber como é que a Magnesita, né, que é uma multinacional Magnesita, de que forma é que ela está aqui no nosso município, porque a gente não pode permitir que haja a exploração para fora. Você tem que obstar a exploração, sim, mas a saída da matéria-prima, não. Porque se você obsta a saída da matéria-prima, você vai atrair a indústria para cá. Exatamente. Né? Como é lá no Vale do Silício. Né? Exemplo, nós temos aqui muita produção de madeira. Só que a madeira sai daqui e vai para o polo moveleiro do Rio Grande do Sul, polo moveleiro de Linhares. O que está errado. Você tem que obstar isso, criar essa barreira, né? Seja por meio de tributo, seja da forma que for, as chamadas barreiras tributárias, se for o caso,
para obstar essa saída da matéria-prima, para que a indústria explore essa matéria-prima aqui e gere os empregos aqui. Então, é uma região fomentada aqui, né? Isso. Então, é uma região, finalizo, é uma região muito vocacionada. Nós temos diversas frentes geradoras de emprego e renda que não são exploradas, não são discutidas, não são debatidas. E eu, sinceramente, queria ir para a Assembleia para a gente fazer essa revolução acontecer. E vai. No tempo Amém. certo vai. Vai sim. Arilma, no exercício do seu mandato, o Jota tocou num assunto muito forte, e o grafeno já tem sido falado já tem um tempo aqui em Eunápolis, né? Eu tenho certeza que vai chegar o tempo que o grafeno vai explodir a nível mundial, e Eunápolis vai ser falado nesses 4 cantos aí, como o Vale do Grafeno. E só que eu vejo, Arilma, de repente não sou eu, mas uma boa parte da população veja isso, que por parte das pessoas que estão à frente do município, há sempre aquela situação do descaso, há sempre da situação, voltamos de novo a falar, tá, mas você quer vir para cá para estudar, e aí? A gente fica como? E aí? Vai dividir como? E aí? Você foi favorecido em quê? E descendo um pouco mais o degrau, a gente vê como a nossa cidade está. Poderia estar melhor. E a gente sabe, poderia estar melhor. A gente sabe que tem verba. Uhum. A gente sabe que o coração de Eunápolis é o que pulsa esse extremo sul todo. Tudo gira em torno de Eunápolis. O comércio de Eunápolis é hiper, mega forte. Nós sabemos disso. A diversidade do comércio de Eunápolis. Então, assim, existia uma gestão anterior que, quando essa gestão atual entrou com uma fala que, de fato, gerou muita esperança de muitas pessoas. Sim. Tipo, vamos sair da mesmice e vamos trazer um nome que, tá, ela é casada com quem já foi prefeito, mas vai trazer um ar de diferença. E sempre quando você gera isso gera isso no coração do cidadão, do eleitor, ele gera expectativa, ele fica ansioso, ele fica motivado em ver a mudança. E aí passa um ano, passa 2 anos e fala, caramba, cadê a mudança que eu esperava? Volto a dizer, não estou dizendo que essa gestão não trabalha, não é isso. Mas poderia estar melhor. Está melhor. Eu moro aqui num bairro mesmo, né, no Dina Borges. Veja só. Há quanto tempo que esse bairro está asfaltado? Verdade. Aí você pega uma situação onde há 2 ruas laterais aqui minha, depois de não sei quantos anos, o antigo gestor ele começou a asfaltar, ele parou na metade quando ele não foi eleito, deixou pela metade. Aí a atual gestora foi e terminou a rua. E acabou, e tá por isso mesmo. Se a gente pegar aqui no bairro do Dina Borges, quantas pessoas, quantos comerciantes tem, olha quanto esse bairro cresceu, olha quanto esse bairro tem fomentado de economia pro município. E não só o Dina Borges, tantos outros bairros a gente sabe que já aconteceu, verba liberada para ser asfaltado, não acontece. Então, assim, o IPTU não deixa de chegar, as cobranças não deixam de chegar, entende? Mais recente aí, a gente vê uma situação tão difícil com professores, tão difícil com transporte público, tão difícil com transporte escolar. Caramba, o que está acontecendo, Arilma? Porque tudo passa por vocês lá na Câmara. Vocês ficam sabendo de tudo. Verdade. E a gente fica voando como eleitor, a gente fica voando como cidadão. Tipo assim, cara, o que está acontecendo? Que a gente sabe que verba tem. Lógico que o comércio tem os seus altos e baixos. Lógico que tem. Tem meses que você arrecada um pouco mais, tem meses que você arrecada um pouco menos. Uhum. Mas se você pegar uma linha tênue, se você pegar de janeiro a dezembro, há um montante muito significativo que dá para resolver muita coisa no bairro, no município. E por que não acontece, Arilma? Cobrar, a gente cobra. Agora, eu fiquei sabendo que o bairro de Dina Borges, o asfalto vai começar agora com tudo. Olha! Tá vendo aí? O povo que mora no Dina Borges parece que agora vai. Isso, vai. Diz que vai começar asfalto, vai adiantar, vai acelerar. Sim. E por conta agora também da eleição, né? O segundo turno. Sim. Aí tá aguardando passar, mas vai começar. Sim. E assim a gente faz. A gente está cobrando, fazendo nosso trabalho, né, fiscalizando, mas realmente depende da prefeita,
mas eu creio. E estamos continuando acreditando que as coisas vão caminhar. A gente sabe também... Vamos orando e pedindo a Deus discernimento, entendeu? E para ela também, para poder as coisas acontecerem. Inclusive, prefeito, o espaço aqui está aberto. Quando você quiser vir aqui, bater um papo, esclarecer. Nós temos um público muito antenado, um público jovem muito esperto. Sim. Eu estava ontem aqui com o apóstolo e eu falei assim, cara, eu nunca vi nessa última geração, adolescente e jovem falando tanto de política. Verdade. Eu tiro por minha esposa não gostava de política. Hoje, ela me chama para conversar sobre política. Eu falo, rapaz, o que está acontecendo? É lá que Alexandre de Moraes está fazendo isso. Eu falei, rapaz, olha como é que as coisas mudam. Então, assim, não adianta. E esse é um caminho sem volta, Aníbal. Nós vamos chegar em um nível que o nosso país é um país que ama futebol. Isso. É um país cristão, não é isso? Que ama Jesus, que ama Deus, que crê em Deus, que ama o futebol. E o terceiro, na minha opinião, que ama a política. Sim. Porque o pessoal fala que não gosta de política, mas você já presenciou aquela situação, você senta, aí começa, rapaz, você viu, rapaz, a prefeita tá enrolando para pagar o povo. E não é, rapaz, e pronto. E ali a conversa rende 3 horas que ele nem vê a hora passar. Verdade. Então nós estamos com uma juventude muito, muito antenada. Mas tem que entendeu? E é questão de dias, Jota. É questão de dias. Para essa juventude tomar a rédea do país e decidir o destino da nação, o destino dos municípios nas urnas. Então, quem pegar essa chave vai começar a entender que essa geração que está vindo agora de conhecimento tecnológico, fake news não engana, cara. Não engana o cara que é esclarecido, o cara que é estudado. Nós sabemos que a internet de uma forma muito massiva, fake news que bate demais, mas tem uma frase que fala: quem é de verdade sabe quem é de mentira. Então, essa galera que tá vindo agora, Jota, eu tô vendo que tá muito nessa vibe. Eu sei quem é de verdade, eu sei quem é de mentira. Então, enquanto você continuar colocando os seus olhos lá na frente, esquecendo de quem tá vindo aqui agora, fomentando tudo, desculpa, você não vai conseguir nada e você vai sair da vida de político, né? E quem entender essa chave aí vai ser muito importante. Eu quero falar sobre isso porque o que está acontecendo, essa revolução no Estado brasileiro, além da importância, é preciso que a gente explique à nossa sociedade como motivou, como iniciou isso, né? E aí a gente tem que pegar o parâmetro do Estado, o início desse Estado brasileiro, e destacar nesse raciocínio um princípio importante, que é o da soberania popular. Durante muitos anos, os cristãos, por exemplo, os evangélicos, passaram adotando um discurso equivocado de que evangélico só serve para ser governado e jamais para ser governante. Eu já ouvi muita gente, olha, não fale em política, não entro em política. Ou seja, quando você diz isso, você está dizendo o seguinte: eu só sirvo para ser governado, eu não tenho capacidade alguma para ser governante. Então, o que os evangélicos faziam? Vamos eleger então os ímpios e colocá-los para governar sobre os justos? Sim. E aí eles vinham fazendo isso a vida inteira. Vamos colocar ímpio lá e deixar governando sobre o justo, porque justo não pode governar. Sim. Né? Quando um justo colocava o dedo, né, o pezinho lá na política, ele era rechaçado. Sim. Ele era repelido. Não pode, isso não é o nosso lugar. Nosso lugar é cá embaixo, na condição de governados, de súditos. Nós não temos que eleger rei do nosso meio. Né? E aí o Estado começou a arrochar a vida da sociedade. O Estado começou a incomodar o cristianismo. O Estado começou a perseguir a coisa mais bonita que existe no mundo, que é o Evangelho de Cristo. Não há nada mais lindo nesse mundo para recuperar almas, recuperar vidas, mudar pessoas realmente, a mudança verdadeira e radical, a verdadeira ressocialização. Falar nisso, eu fiz um projeto importante de ressocialização dos apenados, que foi elogiado pelo juízo criminal, foi colocado em prática. E durante a eleição eu tive, só abrindo esse parênteses, eu tive a honra de encontrar uma pessoa na rua e dizer assim: eu fui beneficiado pelo seu projeto. Eu nem lembrava mais desse projeto. E eu disse: o que aconteceu com a sua vida? Ele disse: eu era um apenado, estava lá no presídio,
E aí a sua lei começou a entrar em vigor. E eu fui o primeiro beneficiado a ser colocado numa empresa para trabalhar. Trabalhava durante o dia e me recolhia à noite. E aos poucos eu fui me ressocializando, saí de lá através do seu projeto e nunca mais voltei para o crime. Olha aí. Verdade. Não foi isso? Aham. A pessoa me abraçou na rua falando Feliz. isso. Que coisa boa é você ver você legislador, legislar e ver o resultado acontecer na vida das pessoas. Quando você para para pensar que Jesus, ele fala para um ladrão na cruz, ainda hoje você estará comigo no paraíso, todo mundo tem o poder da segunda chance. Da Igual, segunda chance. Exatamente. E a vida de Cristo nos mostra isso. Então, você falou uma coisa muito forte, muito poderosa, que eu amo a Cristo sobre tudo. E eu tenho Aleluia. Cristo como o maior espelho de minha vida, da minha casa. E ele tem esse poder transformador, de nos usar dentro do que nós fazemos para abençoar outras pessoas. Sim. Você vê, Deus usou você, te deu a sabedoria correta de trazer esse projeto aí, colocou em vigor, e uma pessoa que estava lá, no meio de tantos. A gente sabe também que tem tantos ali que gostam daquela vida, que não quer sair daquela vida, que ama a vida promíscua, que vive de pecado, de iniquidade, enfim. Mas de repente tem aquela pessoa que entrou por um caminho tortuoso, mas chegou lá dentro e falou: que merda que eu fiz? Sim. Deus, se o Senhor puder me dar uma segunda chance. Não. Aí o cara aí abraçou com tudo, cara. Sim. Aí começou a trabalhar, saiu e como é que ele falou? Nunca mais voltei para a vida do crime. Exatamente. Então é isso, louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus por esse projeto. Amém. Então, o projeto de ressocialização dos apenados do regime semiaberto, fiz esse projeto, ele aconteceu, e o projeto, e o programa está lá, né? Está até hoje funcionando. Até hoje. E muita gente sendo recuperada, porque todo mundo tem a oportunidade de mudar de vida. Isso aí. Sim. O direito a uma segunda É chance. isso aí. Pecar, todos nós pecamos. Exatamente. Eu gosto muito do apóstolo Paulo. Eu sou fã de Jesus Cristo. Sou apaixonado pelo Evangelho de Sim. Cristo. Assim como você, Júnior. Não existe nada mais lindo do que o Evangelho de Cristo. Verdade. No mundo, quando eu vejo os jovens cantando, louvando, pregando, eu falo: Cristo, o que é isso? Quando eu vejo jovens ali cheios, com os olhos lacrimejados, cheios da unção, eu falo: nossa, que povo bonito é esse? Sim. Que unção bonita é essa? Eu fico maravilhado. E eu estudo sobre o apóstolo Paulo e reestudo e tento... Porque ele transmite essa mensagem. É isso aí. Ele consegue revelar entre os apóstolos, Arima, a grandeza do Evangelho de Cristo de forma como nenhum outro, só Cristo, né? Abaixo de Cristo, pelo menos essa é a minha interpretação. Sim. E eu lembro que tem um trailer de um filme sobre o apóstolo Paulo, em que o apóstolo Lucas chega para ele e diz assim: eles estão queimando as mulheres vivas, eles estão pegando, digamos, os pastores, prendendo os pastores, fazendo o que aquele ditador da Nicarágua faz. Sim. Né? Eles estão perseguindo a igreja, acabando com tudo, eles são perversos. Nós precisamos reagir com força, com fúria. Aí o apóstolo Paulo disse: não. Não é com fúria, é com amor. É isso. Nós vamos vencer com amor, porque... Mas nós não podemos, aí ele diz assim: não, nós não podemos desistir deles. É isso aí. Nós não podemos desistir deles, porque ele não desistiu de nós. Verdade. É isso. Aí o apóstolo Paulo, eu acho que ali, ele olhou para o passado, porque o apóstolo Paulo era Saulo, que perseguia a igreja. Perseguia demais. Deus do céu. Ele estava na morte de profetas, né? Consentiu Sim. morte de muitos profetas. Então ele disse assim: eu fui tudo aquilo e ele não desistiu de mim, por que eu vou desistir deles? Existe Lá uma fora. frase, Jota, que eu amo e eu tento sempre aplicar na minha vida. E você que estiver ouvindo agora a gente nesse momento, tenta aplicar para sua vida também, que ela diz bem assim: o que você vê de bom de mim é Deus. O que você vê de bom em mim é Deus. Amém. O que você vê de ruim em mim sou eu na minha vida pecaminosa. Eu vou adotar essa frase. Então o que você vê de bom em mim sempre vai ser Deus. O que Ser você Deus. vê de errado em De mim errado sou eu. é eu na minha vida pecaminosa. Então, Saulo, ele foi isso aí. Se a gente puder contextualizar para o nosso cotidiano, para você entender melhor, é como se um radical islâmico
Um cara louco da vida, pirado, que mata milhões sem remorso, sem sentimento, sem nada. Era assim, Saulo. E aí Deus vai, pega Saulo, ei, Saulinho, vem cá, meu filho. Por que você me persegues? E ele transforma o cara. E se a gente é alguma coisa como igreja do Senhor hoje, nós devemos a 2 caras, Pedro e Paulo. Sim. Pedro e Paulo, aleluia. Esses caras. Amém. E como eu vejo quando a Lima falou que você é um cara que enfrenta muito, que vai pra cima. Cara, Paulo era bicho solto assim. E como é que é isso aí, Jota? De onde vem essa força toda, essa imponência, sabe? Que eu sei que Deus te sustenta, mas a vida te obrigou a gerar isso. Como é que foi esse lombo um pouco mais largo para aguentar? Olha, existem as pessoas inconsequentes, as pessoas impulsivas, motivadas por impulsividades. Sim. E existem as pessoas corajosas. A coragem, ela não é motivada pela impulsividade. A coragem, ela é motivada por uma coisa que nós conhecemos muito bem, que nós temos, que é a fé. Sim. É a fé que nos encoraja, né? Então, tem muita gente impulsiva, muita gente inconsequente. Fulano é corajoso. Não, ele é uma figura inconsequente. Coragem é uma virtude. É algo muito belo, algo muito bonito. Verdade. É algo que agrega muito valor à vida humana. Então, coragem não pode nunca ser confundida com um ato de inconsequência, de loucura, de insanidade. Existem as pessoas insanas, as pessoas atávicas, né? O lado atávico, o lado animal. E existem as pessoas motivadas por coragem. Né? E para você ter coragem, é impossível você ser desprovido de fé. É a fé que nos encoraja a ser quem nós somos, a enfrentar as lutas que a gente enfrenta. Porque se eu não tiver fé, eu não vou ter disposição. Sim. Eu não vou ter virtude alguma, qualidade alguma. Eu não vou ter essa coragem, esse destemor. Não, eu preciso ter fé. Então a fé que eu tenho, que eu aprendi com um amigo nosso, eu acho que você conhece ele muito bem, o nome dele é o Espírito Santo, né? Demais. Ele. Gente boa esse cabra, demais. Né? Que cabra arrumado. É isso aí. Fantástico. Deixou o céu para ficar aqui na terra com a gente esse tempo todo. Depois a gente vai lá junto, ele volta e a gente vai com ele. É isso aí. Então, eu o conheci através de um homem que é o meu pai, o seu João Pereira Costa. Eu era criança e meu pai me apresentou essa pessoa, e de lá para cá eu fui um novo ser, uma criança que buscava a presença do Senhor. Quando chegava a data do meu aniversário, eu orava. Quando eu comecei, criancinha ainda, menino, né? A gente adolescente, a gente ia para a igreja, né? Você lembra ali? No Piqui, para as campanhas de oração, às madrugadas, e não era nosso pai, não era nossa mãe que nos levava, né? Não. A gente criança, a gente estava lá com 14, 15 anos, eu e você lá, às meia-noite, às vezes, tinha a campanha de oração. Então, aquilo ali que acontecia, Arilma, não era ninguém senão a pessoa do Espírito Santo. Sim. Nos colocando na direção, cuidando da gente como pai, como mãe, né? Então, enfim, eu entendo de que essa coragem que eu tive, que eu desenvolvi durante esses anos de vida pública, foi muito motivado pela minha fé em Cristo Jesus. Amém. Porque eu tenho essa convicção, ele vai comigo. Amém. Se eu errar, ainda que eu erre, ele vai fazer com que eu sofra, mas no limite das minhas forças. Tem uma frase que eu falo assim: ainda que eu erre, Deus não vai deixar de permitir que eu passe pelo vale da sombra da morte, mas o grande diferencial, ele passa de mãos dadas comigo. Ele não me larga nem no vale da sombra da morte. Porque uma coisa você tem que entender: o fato de você errar e se arrepender não te exime de sofrer a consequência do teu erro. Mas a diferença, você vai passar, vai aprender com ele, mas com Jesus do seu lado, sem abrir mão de você.
Sim. E é isso que aconteceu com a nossa vida. Ele nunca nos deixou, né, irmão? Durante os momentos de luta, de dificuldade. Ele sempre esteve do nosso lado. Sim. Então, se antes eu já tinha fé, hoje eu tenho muito mais fé ainda, muito mais coragem. Mas eu estava também dentro de um raciocínio acerca da importância do Estado brasileiro e desse princípio da soberania popular que viveu ocultado durante muitos anos. Desde 1824, que Dom Pedro I vem tentando fazer com que esse princípio realmente prevalecesse, quando ele tentou fazer o Estado nascer por meio de uma Constituição promulgada, mas não havia gente preparada, não havia um conselho, né, uma ANC, Assembleia Nacional Constituinte, preparada para entender a importância da promulgação de um Estado, o nascimento de um Estado democratizado. Aí ela veio outorgada, mas a gente viu a República nascer em 1891. E de lá para cá, nós temos o Estado republicano. E o que quer dizer república? Res pública, coisa pública. Sim. Aí eu vou evoluindo, o Estado democratizado em 32 com Getúlio Vargas, ditadura volta em 37, 46 redemocratização, veio novamente aí essa revolução de 64, até chegarmos em 1988, que foi essa nossa última Constituição, que é a Constituição Cidadã, que traz ali no início um princípio chamado que é o da soberania popular. E o que diz o princípio da soberania popular? De que todo o poder emana do povo, por meio do povo, né? Todo o poder emana do povo, direto ou indiretamente, nos termos desta Constituição. O que isso quer dizer? Ainda aqueles que são servidores públicos concursados, servidores aí do Estado, dos entes da União do Estado e do município, a exemplo dos próprios magistrados, eles concorreram a um processo seletivo por meio de leis que foram feitas por aqueles que diretamente foram eleitos pelo povo, que foram os parlamentares. Então, de qualquer modo, todo o poder existente no Estado brasileiro, ele emanou da sociedade, ele emanou da população. E a população perdeu muito tempo sem entender isso, de que quem decide a vida de um Supremo Tribunal Federal é o próprio povo, porque se você elege um presidente e esse presidente não gosta de família, ele vai naturalmente indicar ministros que vão julgar causas contrárias aos interesses da família brasileira. Sim. E é isso que está acontecendo. Você falou agora há pouco sobre a indignação da sua esposa acerca do ministro Alexandre de Moraes. As decisões do ministro são absurdas, né? Contrárias realmente à Constituição. Sim. E eu falo isso como advogado, como constitucionalista, se necessário debater com ele essa situação, eu debateria e coloco aqui para você provas, exemplos de erros, de equívocos, de decisões contrárias ao sentimento constitucional. A exemplo de prisão de parlamentar por um suposto crime de opinião, parlamentar ele é inviolável, nós temos as imunidades processuais e materiais, a inviolabilidade de fala, de voto, de opinião, exatamente para que o parlamentar tenha liberdade para defender as liberdades, as demais liberdades. Sim. Como é que eu vou determinar uma prisão de um parlamentar? E outra coisa, mandado de prisão em flagrante. Flagrante é um ato do momento. Sim. É uma situação circunstancial. Não há como você prever flagrante. Não. Então, se não há como você prever flagrante, onde é que está escrito na Constituição, no Código de Processo Penal, de qualquer Estado democratizado pelo mundo afora, a expedição de mandado de prisão em flagrantes? Essa é uma aberração jurídica sem precedentes. Só para dar um exemplo, Jota, é interessante, você falou isso, vamos tentar exemplificar aqui, de um modo que todos entendam o que é um mandato de prisão em flagrante. O que é uma prisão em flagrante? Presta atenção. Você está ali dirigindo seu carro numa rodovia e aí, Deus livre e guarde, vem um cara lá alcoolizado de lá para cá, sem habilitação, bate no teu carro, aquele negócio todo, a PRF chega, enquanto o cara alcoolizado, ele é preso em flagrante. Isso é flagrante. Não é, aí tem outra situação, nesse mesmo exemplo, vem um cara ação de lá para cá, mexendo no celular, dirigindo. Isso. E você com sua família aqui. Aí ele vai baixo no seu carro. Aí fica todo mundo inconsciente no seu carro. O que ele faz? Ele rasta. Ele vai embora.
Quando a polícia chega, ele não tá. Ele não pode ser em flagrante, ele vai se apresentar na polícia com um advogado. Isso. Não é isso, Jota? Não foi isso que eu estiver errado. Perfeito. Então, não existe esse negócio de mandado de prisão em flagrante. Perfeito raciocínio. Ocorreu isso? Você é advogado? Não. Não. Mas é bom. Que bom que o povo está discutindo direito com propriedade. Pois é, Júnior, onde é que está escrito mandado de prisão em flagrante? Uma coisa que você não tem previsão, é um fato social imprevisível. Sim. Né? Aí mandou prender e, infelizmente, o Congresso Nacional aceitou isso. A Câmara dos Deputados foi um ato insano, aceitou essa aberração. Ali eu entendi de que a reação deveria ter sido ali, instantânea do Congresso Nacional. Em defesa, não era do deputado Daniel, não, em defesa da Constituição Federal, né? Em defesa da sociedade brasileira, porque eu sabia que a partir dali, novas decisões exacerbadas, inconstitucionais, seriam adotadas por ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, isso é inaceitável. Depois veio a graça concedida pelo presidente da República. Eles tiveram que aceitar parcialmente, porque ainda assim a pena privativa de liberdade foi superada por meio do indulto, né? Por meio da graça, foi superada, mas as penas restritivas de direitos permaneceram. Então não existe você conceder a extinção de uma pena de forma parcial, né? E, infelizmente, o presidente concedeu a graça e eles recepcionaram a graça parcialmente, um outro erro, um outro equívoco. Tudo bem, prender não, mas as penas restritivas de direito continuam valendo. O deputado continuou com tornozeleira eletrônica, medidas cautelares diversas da prisão depois do processo extinto. Outro absurdo. Então, as medidas cautelares diversas da prisão que estão previstas no Código de Processo Penal, para que elas servem? Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, aí vem, nesse caso específico, garantia da instrução processual, né? Garantia da produção de provas e garantia da execução de uma futura pena. Aí vem também a prova da materialidade e também indícios de autoria, que são também requisitos. Ou seja, são atos preparatórios para uma futura decisão e garantia da execução dessa futura decisão, mas o processo já foi vencido, já foi extinto, já houve a concessão da graça, o processo já foi julgado, né? Já foi julgado. Qual a razão de medidas cautelares, então, diversas da prisão? É bizarro. Né? É um absurdo isso. Bizarro. Então, esses enfrentamentos precisam realmente continuar acontecendo. Torço para que o candidato que eu apoio, que é o presidente Bolsonaro, vença as eleições, não é só por conta de programa de governo, é para a defesa realmente da democracia, do sistema republicano, da prevalência desse nosso sistema republicano, para que o Estado brasileiro não seja destruído, as bases do Estado. O Estado está em cima de fundamentos, que são os direitos e as garantias fundamentais. Sim. É o fundamento, é a base do Estado. Nós estamos aqui num prédio. Se você retira os fundamentos desse prédio, esse prédio vai ao chão. Então é isso que eles estão fazendo com o Estado brasileiro, retirando os direitos e as garantias fundamentais do Estado, banalizando, ridicularizando garantias que o Estado brasileiro conquistou a duras penas ao longo de todos esses anos. Então é em nome dessa realidade que eu estou sinceramente caminhando e defendendo a eleição do nosso presidente. Você falou uma palavra aí, defender, eu lembrei de algo aqui e vou me direcionar agora a Arilma. Arilma, defender. Nós estamos aí num mês tão importante, né, para a mulher, o outubro, né? Outubro Rosa, e tantas pessoas abraçaram a causa, defender sobre o câncer de mama, né? A mulher começar a se tocar mais cedo, a sua mama. E como é que foi esse mês de outubro para você? Ontem mesmo, na quinta-feira, na sessão, a gente colocou um projeto e falando do outubro, né? Sim. Que é a conscientização e a prevenção do câncer de mama. Sim. E a gente, nesse projeto, pediu a reconstrução mamária para essas mulheres que já foram mutiladas, né, pelo CA, ter a condição de estar colocando a prótese mamária. Sim. Eu falei, imagine você, mulher, né, se olhando no espelho, sem as mamas, Sim. o desespero que é.
é muito grande. Sim. Então, a gente colocou, eu achei assim, foi muito importante, tanto é que até o Radar 64 e outros também, né? Uau. Os outros sites. Parabéns. Colocaram, parabenizando a gente. E é um projeto, a gente sempre direciona para a mulher, porque a gente sabe que a mulher, querendo ou não, é mais sofrida, né? O homem sofre, mas a mulher Sim. sofre muito mais. Então, foi assim, muito importante. Quando eu falei ontem, eu me emocionei, porque quando eu coloco os projetos, eu faço assim, projetos do coração mesmo. Sim. Não são projetos banais. É se colocar na condição do próximo. Mais uma Sim, vez, sim, é isso que Jesus sim. nos ensinou. Se Sim. colocar na condição do Sim, próximo, sim. né? E todos os nossos projetos são direcionados sempre dessa forma. E o sexo feminino, por muitos anos eu falava que era o sexo frágil, né? Mais de frágil não tem nada. Nada. Mas a gente sabe que a mulher é mais emotiva. A Sim. mulher, ela, poxa, tem mulheres são guerreiras e quando Sim. ela passa por uma situação dessa de câncer que retira a sua mama, Sim. muitas delas se sentem com baixa estima, Não emocional é uma questão, baixo. não é nem de estética, né? Não, é saúde psicológica isso aí, mesmo. isso aí. Aí é um ponto muito... É um abismo muito grande para, de repente, se não cuidar, entrar num pico de ansiedade grande aí, numa depressão. Ela amamenta entende? com o quê? Vai Com as aumentar mamas. como? Deus deu o dom à Sim. mulher para dar à Então, luz, não é isso? Muito lindo o projeto, muito Isso. lindo mesmo. E vamos, antes de finalizar esse bate-papo nosso incrível aqui, agora passou que a gente nem viu, rapaz. Eu sei em parte das suas pretensões políticas e das suas. Sim. Mas eu queria dar a voz a vocês agora. Quais são os sonhos? Quais são as pretensões nos próximos anos aí que vocês querem almejar na vida política? Porque eu sempre falo, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho, irmão. Então sonhe grande, não tenha medo de sonhar, não tenha medo de batalhar pelo teu sonho, porque ele vai acontecer. Deus, eu sempre falo que Deus ele não gosta de ninguém preguiçoso, até porque o preguiçoso não vai herdar o reino dos céus. Mas quando Deus estiver sonhando, quando Deus estiver trabalhando em prol desse sonho, aí ele fala, não, meu filho, agora deixa eu pegar na tua mão, vamos junto. Porque eu comprei a ideia do seu sonho. Então, quais são os projetos e os sonhos para os próximos anos na vida pública? Olha, eu tenho aí essa trajetória, esse mandato de vereança na Câmara. Melhor vereador, viu? Que o Entendi. Nápoles já teve. Entendi que eu não deveria repetir mandato, porque você já foi vereador, já exerceu bem a sua função ali, e eu entendia de que a gente deveria desocupar a cadeira para que outros pudessem continuar servindo. A Arilma veio, né, porque ela tem esse trabalho social fantástico e tem apresentado na Câmara os grandes projetos, os projetos mais destacáveis também dessa legislatura. Sim. Tem sido aí de autoria da vereadora Arilma, teve um até que repercutiu nacionalmente, que foi aquele projeto Kit higiene, né? voltado Dos para a absorventes. distribuição dos absorventes nas escolas. Que legal. Eu lembro que a Arilma no discurso falava de meninas de 13, 14 anos que deixavam de ir para a sala de aula porque não tinham absorvente. Não tinha. E outras que usavam um pedaço de pano, né? Pano. E você Papel deu uma higiênico. entrevista à TV Santa Cruz, eu lembro Foi. que você até se emocionou porque você me parece que já usou Com certeza. pano, né? Tem gente que não acredita. Eu falei, mas sim, com já certeza. usou pano como absorvente. E é um projeto fantástico. Sim. E você apresentou em parceria com aquela professora de Camaçari. Sim. A Arilma foi lá em Camaçari, a televisão esteve lá Foi. filmando. Aham. E aí de lá para cá as coisas começaram a acontecer, o próprio presidente sancionou a lei Sancionou. federal, mas Aham. antes de tudo isso você Sim. e a professora Audiceia, né? Sim. Audiceia, isso mesmo? Sim. Lá da cidade de Camaçari, aqui no estado da Bahia, foram parar no Fantástico. Sim, No seu legal. projeto. Projeto. Que legal. Brincavam até dizendo Né? que era o projeto do Fantástico. Projeto do Fantástico. Então, eu quero continuar servindo a minha população Sim. na qualidade de advogado, na qualidade de homem público. Eu lembro muito bem, Júnior, de que houve uma situação em que o prefeito criou um imposto paralelo, um ISS duplo, e eu dizia na Câmara, olha, isso aí é bitributação, é um crime tributário. O prefeito ia obrigar do empresário o pagamento da emissão do boleto para o recolhimento do ISS. Eu disse, isso aí é crime tributário, isso gera Ou bitributação. seja, pagar para emitir e pagar o imposto na hora de pagar. E na hora de o boleto. pagar. E aí eles foram instalar uma empresa, trouxeram uma empresa de fora, colocaram lá o sistema, os softs lá
no setor de tributação, e eu disse, não coloque porque esse projeto não pode passar. Passou, eu falei, eu vou à justiça e vou derrubar. Fui à justiça, arranquei uma liminar, derrubamos o serviço, eles recorreram para o tribunal e eu ganhei no tribunal de 7-0. E a gente aliviou com certeza absoluta a vida de muitos comerciantes que já estavam sofrendo. Tá vendo aí, comerciante? Essas coisas acontecem nos bastidores e nem chegam para vocês. Olha a importância aí. Você que briga tanto, fala que o país só vive para roubar o empresário, só vive para tirar. Olha aí. É de homens sérios assim, que evita que aqueles 100, 300, 500 reais que saem do seu bolso todo mês, que quando você vai vir no final do ano, você paga nada de 3, 4 salários de 13º do seu funcionário. Sem dúvida. Era uma indústria que iriam de arrecadação, de um estado paralelo, de um fisco paralelo, né? De uma fazenda pública paralela, que eles criaram e queriam arrecadar muito dinheiro com aquilo ali, com certeza absoluta. Né? Falavam em milhões de reais, e nós conseguimos derrubar judicialmente. Lembro também, Júnior, de uma situação grave, gravíssima. Taxistas, eu passava para Porto Seguro e vi os taxistas humilhados pela gerba ali no Era quilômetro 12. frequente. E aí eu falava, olha, ali é a gerba, órgão do Estado. Sim. Taxista, ele é uma profissão regulamentada. Sim. Né? Ali é uma rodovia federal. Não compete a gerba, órgão do Estado, está ali numa rodovia federal. A Polícia Rodoviária Federal, sim. Qual a razão dessas apreensões, qual a razão dessas autuações e dessas multas? E aí o pessoal da gerba dizia, existe uma lei estadual, essa lei estadual autoriza a gerba a autuar os taxistas. E eu disse, agravou. Agora que a sua resposta me deixou mais preocupado. Porque se você vai no artigo 22, incisos 11 da Constituição, você pode pesquisar, público de casa pode ir lá, como disse o presidente, pesquisa aí no Google. Pesquisa no Google, pesquisa no Google, vai, corre pro Google. Artigo 22, incisos 11 da Constituição. Veja o que está dizendo. Compete única e exclusivamente à União legislar sobre matéria de trânsito e transporte. Olha aí. Não compete o Estado. E dizer, olha, é ilegal isso que vocês estão fazendo. Outra questão, a gerba é um órgão que fiscaliza uma concessão pública. O Estado deu a concessão para Júnior e criou uma agência reguladora, que é a Arilma, para fiscalizar o serviço rodoviário. Sim, sim. Só que seu José, o taxista, ele é um transporte individual, não é transporte rodoviário. Sim. Eu dizia, vocês têm que parar os ônibus. Isso aí. Da concessão. Vê quem é que tem concessão aí, tá passando, você para ver se está tudo certo. Isso aí. Não é taxista. Aí, não, é isso mesmo e acabou. Eu falei, acabou, então vamos ver se acabou. Entrei com ação judicial, ganhei na primeira instância, ganhei na segunda instância e arranquei a gerba da 101, da 367. E taxista, J. Batista, viu? Taxista. E ainda algo inovador, fazer a gerba pagar a indenização. Olha aí, cara. Conseguimos arrancar, porque eu entendi que houve dano moral. Né? Gerou angústia, gerou sofrimento. Gerou trauma, preocupação. Tinha taxista que buscava vias alternativas, né? Entrava às vezes numa área rural para sair lá na frente. Olha só, como se fosse um criminoso. Constrangedor, né? Constrangedor. Se Júnior passasse com a família ali, eles paravam e pediam Júnior para beijar a esposa, para ver se era a esposa mesmo. E pacientes indo fazer hemodiálise, né? Que e assim, ouça isso aí. Como é que era, Ilma? Os pacientes que vinham fazer hemodiálise. Meu Deus, sim. Eles paravam. Paravam. Oh, Jesus. Então, eu quero continuar servindo. Eu quero continuar servindo. Sei que esta cidade precisa de alguém que entenda de orçamento público, a importância do orçamento. Nós temos a principal lei na Câmara, né, Arima, que vocês aprovam, que é a LOA, a Lei do Orçamento Administrativo, que traz previsão de arrecadação, onde eu arrecado e onde eu invisto, onde eu gasto, né? Aí você tem aí essa fazenda, essa grande fazenda pública que é o município. O município é uma fazenda pública. Antes era fazenda rural, virou uma fazenda pública, porque essa fazenda começou a ser, né, ocupada por gente, por uma população. E só quero lembrar disso aí, Jota, para lembrar que quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, que a região aqui de Eunápolis, no sul da Bahia, foi o maior povoado do mundo, não foi isso? Maior povoado do mundo. Do mundo! Então, o que é o gestor? O gestor, ele vai administrar essa fazenda. Sim.
Antes, se não fosse uma fazenda pública, você ia administrar a fazenda ali, os trabalhadores. Não. Como é hoje uma fazenda pública, você vai administrar essa grande fazenda com muitos interesses. Então eu vejo muitos erros, muitas distorções, muitos equívocos, muito dinheiro jogado fora. Exemplo, você falou no início sobre o bairro. Sim. Um bairro acabado, não tem infraestrutura, Sim. não é isso? A Arilma falou de que vão recomeçar Sim. o asfalto. Sim. Um prefeito, durante o período da eleição, fez um pedaço da rua, outro prefeito vem e termina a rua. Isso. Eu nunca ouvi falar em pavimentação de metade de rua, ou você Nunca pavimenta vi. a rua. Eu quero que ele desafiar abrir um processo de pagamento, um processo desses lá do TCM, e está lá escrito asfaltamento, processo de pagamento referente ao asfaltamento da metade da rua. Tá. Aí tem que ter assim uma observação embaixo. Observação, porque não ganhamos as eleições. Isso. Só asfaltei do número X ao número Y, porque e aí não existe asfaltamento da rua. Exatamente. Ou asfaltou a rua ou não asfaltou a rua. Então eu vejo essas coisas, esses erros. E exemplo, quando eu falei do bairro, o seu bairro aqui tem um projeto de loteamento. Isso aqui é um projeto imobiliário, né? E esse projeto foi aprovado pelo poder público por meio de um TAC, né? Não é nem uma aprovação, é uma situação paliativa, um termo de ajustamento de conduta. Sim. Por que existe esse termo de ajustamento de conduta? Porque existe uma lei federal, que é a 6667 de 78, que é a lei do parcelamento do solo urbano. Pesquisa aí também no Google. Joga no Google. Lei do parcelamento do solo urbano. E essa lei diz o seguinte, que você, loteante, eu sou o gestor público. Eu não posso permitir que você venda lotes na minha cidade sem que você tenha o projeto imobiliário que contemple equipamento moradia. E o equipamento moradia não é só o terreno. Equipamento moradia é a rua pavimentada, é o serviço de escoamento pluvial, está lá na lei, artigo 5º da 6667, que é a lei do parcelamento urbano de 78, que é o escoamento pluvial, que é a rede de esgotamento sanitário, que é a rede de equipamentos comunitários para construção de creche, construção de escola, áreas destinadas à ventilação, né, ao meio ambiente natural. Você tem que ter projeto elétrico, projeto de canalização de água, né? Aí quando você faz o básico, né, aí eu lhe autorizo a vender. Você vai lá, você tem autorização, você tem o licenciamento necessário. Então, o que aconteceu aqui? O poder público autorizou, o loteante vendeu o lote para você, você comprou e pagou todos esses equipamentos. Você só não levou. Você não levou porque o poder público foi negligente. O poder público não só negligente, ele permitiu que o loteante praticasse uma ilegalidade, gerasse um prejuízo para você, que você comprou o lote com todos esses equipamentos moradia e não levou, e depois deixasse esse prejuízo para as futuras gerações, que é a comunidade que surge, que é a urbanização, que deveria ser a urbanificação, a coisa certa, decente, uma urbanização, o crescimento precário do bairro. E esse crescimento precário gerasse encargos futuros para o próprio ente público, porque o ente público que não exigiu ao loteante o cumprimento das obrigações legais, deixou isso tudo acontecer, e lá na frente o ente público vai ser cobrado por essa população para executar algo que caberia ao loteante, mas ficou para o ente público em razão da sua omissão, da sua incompetência, da sua irresponsabilidade. Aí é por isso que o prefeito tem que agora fazer o asfaltamento, porque ele deixou a imobiliária se implantar sem atendimento a esses requisitos legais, porque o ente público foi incompetente para que essa situação evoluísse. Então, o que há em Eunápolis é muita precariedade de bairros que nascem sem a infraestrutura necessária em razão dessa falta de conhecimento de muitos gestores. Então, aí você vê tudo isso acontecer, e eu entendo de que essa cidade precisa evoluir muito no sentido de colocar realmente gente que possa trabalhar, mas que possa proteger os interesses dessa sociedade
da forma que deveria ter sido protegido ao longo dos anos, para que esse município possa efetivamente crescer de forma decente, de forma correta, gerando o que se busca, né, por meio das políticas públicas, que é uma boa qualidade de vida para os nossos munícipes. E guarda esse nome, J. Batista. Você vai ouvir ainda muito nos próximos anos esse nome. Arilma, fala pra gente suas considerações finais, o que você almeja, o que você sonha para os seus próximos anos. Parece que ano que vem você assume Isso, a vice-presidência. A vice-presidência, né? Isso. Te agradecer, Júnior. Sim. Obrigada. Nada. Muito importante estar passando aqui. Aham. Esse momento com você, viu, para estar expondo para a população. Muito esclarecedor, você pode ter certeza que muita gente não tem acesso a esse nível de esclarecimento que houve, que hoje é necessário, né? Sim. E continuar o nosso trabalho. Isso. A gente já trabalha, eu falo para as pessoas, da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. É 24 horas trabalhando pela Sim. população. Sim. Tanto eu quanto o Jota. Continuar o trabalho e seja que Deus quiser, está nas mãos dele. Isso Se aí. ele achar que a gente merece Amém. chegar. Entendeu? Amém. E aí, estamos aguardando aí, continuar o trabalho. Pedindo Amém. a Deus forças e agradecer você mais uma vez. Deixa Amém. abençoe. Jota? Agradecer muito ao nosso Deus, ao nosso Pai, por esse momento. Eu vivi aqui um momento extraordinário, né, Arilma? Sim, A gente tendo, assim, liberdade para discutir, para debater, Sim. temas, assim, tão elevados, Sim. com um âncora tão inteligente, né, Arilma? Muito. Preparado, abençoado, Amém. com uma concepção espiritual extraordinária, Amém. com uma concepção social, política, né, conhecimento dessa nossa geopolítica. Sim. E, naturalmente, muitos temas. Ô, Júnior, eu acho que está vindo aí a Terceira Guerra Mundial. Você vai ter que debater isso lá na frente. Joga no Google aí, Terceira Guerra Mundial, amigos. Rússia, Ucrânia, 2030, Agenda 2030. Agenda 2030. Jogue isso aí no Google, para você ter uma noção real do que está acontecendo no mundo. Que se você analisar a Primeira Guerra Mundial, além do assassinato de um casal, gerar uma guerra mundial. Acho que foi na Bósnia. Mas o que estava ali por trás daquilo foram interesses econômicos de blocos econômicos. E hoje o que nós temos? Nós temos blocos econômicos que dividem a Europa. Sim, Né? sim. E a OTAN é naturalmente um bloco econômico. Exatamente. Né, importante, que eu acho que deveria ter sido realmente criado. É um bom Aham. bloco econômico. Sim, Benéfico. Mas tem os blocos econômicos maléficos, né, exatamente. que estão aí reunidos. Nós temos visto o movimento da China, né, o movimento da Rússia, o movimento da Coreia do Norte. Não deixa de ser um bloco econômico perigoso para o mundo. Sim, Então começou a haver uma série de interesses. Você vê que a questão da energia na Ucrânia já está prejudicado. O país gás está pra sem Europa. energia, a gás para a Europa nossa, também. o inverno tá chegando, cara. Olha, já há movimento nuclear, né, já há ato preparatório nuclear. Acharam o submarino russo? Eu não tenho essa informação. Rapaz, na verdade não acharam. Eles sabem onde estão, porque eles conseguem navegar em níveis profundos sem ninguém conseguir captar. Cara, a Terceira Guerra Mundial. Terceira Guerra. Eu não sei se vai acontecer a Terceira Guerra ou se nós já não estamos na Terceira Guerra. Exatamente. Na A terceira. questão nem é se vai acontecer, é se já está. Se já está acontecendo a Terceira Aham. Guerra Mundial. Então esse é um tema que você vai com certeza aprofundar, vai trazer outras pessoas Sim, aqui sim. para discutir. Eu quero deixar o meu abraço forte a você. Foi um prazer estar aqui contigo. Foi um dos melhores momentos assim da minha vida. A recíproca Foi sentar nessa cadeira. Que bom, obrigado. E que não seja a única vez, né? Que possa haver outros Que momentos. a gente tenha mais vezes, né? Exatamente, porque é isso. A linguagem da nossa geração é essa. O povo para ouvir hoje é isso aqui. Que bom. Eu sei da força do rádio, eu sei da força da televisão, mas hoje mais da metade da nossa geração é a internet. É ligado nisso aqui. A gente procura fugir
dessa parte engessada de jornalismo. Porque nada mais é o quê? É você conversar sobre o que acontece no jornalismo de uma forma mais informal. Sim. Em um bate-papo, esclarecendo. E isso a população não tinha acesso. Não tinha acesso a essa linguagem. Então, tendo acesso hoje de uma forma imparcial, de uma forma de... Eu não estou trazendo o Jota aqui porque Jota é meu amigo, porque Jota é de direita ou de esquerda, não. Eu trouxe ele aqui pela pessoa que ele é, pelo cargo que ele exerce, porque nós estamos trazendo aqui, Jota, as 7 esferas. Nós já trouxemos aqui pastor, apóstolo, educadora, você da vida pública, e assim a gente vai continuar fazendo, para que todos tenham voz, entende? Uhum. Para que todos consigam dialogar com a população de um nível muito, muito simples e muito claro. Muito bom. Ótimo. Foi uma alegria. Depois você também levante um debate sobre o nosso GNV, que é o Gás Natural Veicular. Sim. Nós temos aqui o nosso Citygate, Centro de Distribuição de Gás. Para você ter ideia da importância desse Citygate, nós temos o gás internacional passando pelo subsolo napolitano. Nossa. Né? Citygate, que começa internacional em Montevidéu, Uruguai, abastece o Citygate do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul abastece o Citygate de Santa Catarina, Paraná, depois São Paulo abastece Rio de Janeiro, Vitória, e Vitória abastece Eunápolis. Olha só em que contexto Eunápolis está. Sim. Aí de Eunápolis o gás internacional continua aí, né, furando o nosso subsolo e chegando onde precisa ser distribuído. Agora a gente não tem aqui a canalização do gás. Sim. Porque o gasoduto que deveria ser construído aqui foi construído em Itabuna. Agora imagine você, eu tenho o Citygate aqui e o gás canalizado está lá. Para você entender que a distância de Itabuna para Eunápolis é 200 km. Então, assim, o kit está aqui e o cano passa a 200 km. Então, e lá tem o gás canalizado para o posto de gasolina, tem o gás canalizado para o apartamento, para o comércio. Aqui nós temos a maior rede hoteleira, a terceira maior da América do Sul, que é Porto Seguro, com 70 mil leitos de hotéis. É brincadeira? Né? Então você imagina esse gás canalizado para esses leitos, para esses hotéis de Trancoso, do Arraial da Ajuda, a Eunápolis, os postos de gasolina. Você abre muita frente de trabalho. Taxista aí, que trabalha com Uber, aplicativo. E as lojas que vão naturalmente surgir a partir dessa frente geradora de emprego. Sim. Então essa região tem muito potencial. Você tem muito assunto para discutir aí. Vamos marcar outros Muito momentos. Obrigado, viu? Queria tirar uma foto depois aqui para me mandar. Vamos tirar sim. Gente, mais uma vez, obrigado pela sua audiência, obrigado por nos acompanhar aí. E acompanhe de perto essas duas pessoas, pesquisa aí no Instagram. Qual é o seu Instagram, Jota? Eu, J Batista Oficial. E o seu, Arilma? Arilma Rodrigues. Pronto, pesquise lá, acompanhe de perto. A Arilma que está exercendo a função dela de vereadora ali na Câmara. São pessoas que de fato têm compromisso com a sociedade, têm compromisso com o povo. E o mais importante disso tudo, tem princípios e tem Jesus como base, tem a Bíblia como manual de vivência. Então, pesquise eles aí, comece a seguir e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Mais uma vez, meu obrigado a vocês e até a próxima. Deus abençoe. Até mais.